Olá, beleza? Eu sei que existem pessoas que ainda não entenderam, não viram, não perceberam o que está acontecendo no mundo. Pessoas que não sabem o que é o grande reset, pessoas que não sabem, nunca viram falar na nova ordem mundial, pessoas que nunca ouviram falar nessas coisas e nem mesmo ouviram falar como sendo teoria da conspiração. E, mas desde muito tempo que as pessoas que falam sobre isso elas são vistas como teoristas, teólogos, são vistas essas ações como teoria da conspiração, né? Essas pessoas que pesquisam sobre isso, que falam sobre isso, que alertam sobre essas coisas no mundo. Mas nós já estamos num grau tão elevado que muitas coisas já aconteceram claramente à nossa frente e as pessoas que estudam isso aí, que estudam escatologia, que é os acontecimentos dos últimos dias, né, que estuda sobre a Bíblia, sobre o Apocalipse, elas já perceberam que muitas dessas coisas estão acontecendo. E é tudo relacionado à religião, com a política e o comércio, tudo envolvido, né, as relações dos líderes mundiais. Quem é que não percebeu ainda os líderes mundiais, muitos líderes querendo se juntar para formar um grupo só, um controle só? O líder aqui do nosso país, do executivo atual, agora em 2023, falou que seria bom se existisse uma governança mundial para não atrapalhar as relações, os comércios, as trocas, para facilitar os planos que os países têm uns com os outros, porque ele disse que seria bom se não dependesse tanto assim do Congresso, se não dependesse tanto de outros poderes aqui no Brasil, para que quando ele fizesse um acordo mundial com outro líder lá, quando chegasse no Brasil, não precisasse mais votar, não precisasse mais ninguém atrapalhar aquele plano que ele decidiu iria ser colocado em prática. Então essas palavras trabalhando nessa linha, na linha do governo mundial, de uma governança mundial. E aí tem muitas pessoas preparando isso, preparando esse caminho, muitas pessoas, muitos líderes mundiais realmente estão contribuindo, suas ações, suas atividades estão trabalhando para construir esse sistema, esse esquema mundial, onde vai ter um líder que vai determinar, dar orientações, e essas orientações vão servir para o mundo inteiro. E aí muitas coisas vão ser modificadas, que ele chama de o novo normal. O novo normal virá, que é a nova ordem mundial, colocada em prática, que vai sendo colocada aos poucos, né, que muitas coisas vai sendo treinada. Durante a crise aí que a gente teve aí 2019, né, o grande mal aí de 2019, muitas coisas foram treinadas. Utilizava-se daquela forma de vida diferente, onde as pessoas estavam mais em casa, ali em lockdown, para colocar em prática muitas coisas que esses líderes que querem colocar em prática essa agenda, essa nova ordem, esse novo normal, esses líderes colocaram em prática muitas coisas daquilo que eles querem. Colocaram em muitos países. E como eles colocaram? Com a ajuda, com a interação, com a colaboração dos líderes que faz parte desse mesmo grupo, que querem esses mesmos valores, querem esses mesmos meios de administrar o mundo. Mas para isso tem que convencer as pessoas, né? E aí muitos líderes vão para convencer as pessoas têm que aceitar. Então as pessoas muitas vezes elas vão ter que ser dependentes do governo ali, eles não podem ser tão livres, porque se elas for livres e tiver algo que elas não gostem nisso aí, elas não vão aceitar, não vão cumprir. Mas se elas se a massa, a população for dependente do governo, ela vai ter que aceitar, porque se ela não fizer a vontade do governo, não cumprir aquilo que o governo determinar, elas não vão ter os benefícios vindos do governo. O governo vai tapar, fechar as torneiras. E aí essas pessoas elas vão acabar fazendo automaticamente, né, a vontade do governo, que se o governo estiver ligado com esse sistema mundial, um novo sistema que quer colocar em prática, aquele país vai entrar nesse sistema.
E aí quais são as características do novo normal? O novo normal, eles dizem que as pessoas têm mais liberdade, liberdade de ser o que elas bem quiserem ser. E por isso que existe a doutrinação nas escolas, nas faculdades. As pessoas falam da mesma coisa, cada vez mais tendo um pensamento unificado, uma coisa comum, comunizada, uma coisa mais que foi elaborada ali por um líder e que foi colocado em prática, que foi pregado para várias pessoas, e essas pessoas foram agrupadas e aderiram, né, através de movimentos. Então, essas pessoas, elas agrupam as pessoas em grupos e grupos separados, porque assim facilita o trabalho delas. Enquanto aquelas pessoas estão num grupo, pertencem àquele grupo vamos ver, grupo dos feministas, grupo do LGBT, grupo de alguma coisa, eles estão separados ali, e uma vez que o líder passar uma informação para ser cumprida, para todos eles cumprir, eles vão cumprir aquilo, vão seguir, né? E aí se torna mais fácil de controlar e de fazer a vontade desses governantes mundiais dessa nova ordem. Por isso que querem treinar desde pequeno, querem levar a ideologia de gênero para a escola, para as crianças, porque atingindo as crianças aí já se torna mais fácil, elas já vão crescer ali dominadas, alinhadas com aquele movimento, e aí será mais fácil para o controle por parte daqueles que querem controlar o mundo. É por isso que existe muitos países aí se tornando comunistas, porque o comunismo ele vai ter um líder ali que vai determinar tudo, e a população vai seguir e vai atender aquelas regras, aquelas leis, né, que são ditadas por aquele líder de cada país. E aí, se existe um país aqui que é comunista e existe outro ali que é comunista, fica mais fácil de se juntar os dois ali para negociar e para ser mais forte ainda, para um apoiar o outro, para assim eles colocar em prática muito mais fácil a sua vontade. Então, essa nova ordem mundial, ela é contra tudo que vem dos princípios, que vem desde o princípio do mundo, né? A família tradicional atrapalha as práticas deles. As religiões atrapalham, porque as religiões estão agrupando as pessoas e doutrinando, a sã doutrina, estão ensinando as pessoas, então estão agrupadas. Essas pessoas são resistentes, são difíceis deles controlar, então eles não querem a religião, não querem outra forma de governar, de ensinar, que não seja o modo deles, né? Então eles são contra a religião, contra a família e contra a propriedade privada, porque se uma pessoa tem ali a livre iniciativa para construir sua propriedade privada, ali uma família que constrói ali um patrimônio, aquela família não vai ceder a certas regras com facilidade. Eles querem encontrar pessoas pelo caminho onde eles possam controlar facilmente, onde eles possam impor sua vontade e aquelas pessoas obedecerem. Se a pessoa tem um patrimônio, tem riqueza, tem segurança ali, tem independência, autonomia para viver com suas próprias forças, não depende daquele líder, daquele governo, ela não vai aceitar. É por isso que esse lado lá, ele não se importa de produzir insegurança sobre a propriedade privada, sobre o mundo particular. Por quê? Porque para eles não interessa o mundo particular ser forte. Interessa que o mundo particular, que a propriedade particular, que a livre iniciativa seja fraca, que os países sejam cada vez mais estatais, seja mais controlado pelo governo e todas as riquezas estejam na mão do governo. Por isso que eles adotam mais o comunismo, porque o comunismo junta tudo na mão do governo, de um só líder ali, que é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar, mas aí o comunismo ele monopoliza tudo. Ele tira tudo que é variedade e vai transformando numa coisa só aquilo que existe numa variedade. Por exemplo, um produto que existe vários produtos, alternativas ali para você escolher, vai chegar um momento em que só vai existir um construído e produzido pelo governo. É assim que o comunismo trabalha. As religiões, ele que vai determinar qual é a religião que deve funcionar no seu país. E aí das pessoas se seguir outra religião, outro Deus, se seguir
a sua própria vontade com liberdade. Então eles não querem dar liberdade para as pessoas, por exemplo, na vida econômica, na vida financeira das pessoas, que é a propriedade privada, né, que é as pessoas trabalhar na livre iniciativa. Governos que são comunistas, eles não prezam muito por dar educação financeira para as pessoas, porque a educação financeira vai libertar as pessoas, vai fazer com que as pessoas entendam e consigam administrar seus bens, suas empresas, seus empreendimentos, sua produção, saibam controlar, saibam trabalhar na economia, saiba fazer uma economia de verdade e saiba crescer cada vez mais. E eles não querem isso. Os comunistas não querem que as pessoas se tornem ricas. Eles querem manter aquelas pessoas sempre pobres para eles controlar. É por isso que diz muitas vezes que é o governo dos pobres. É o governo dos pobres para manter os pobres sempre pobres e não para dar oportunidade para aquele pobre deixar de ser pobre, se tornar um rico e ir para a classe média e ter a livre iniciativa, ter a liberdade de empreender, de construir seu próprio bem e administrar suas próprias riquezas. Eles não querem isso. E aí, ao longo da história, foram se acumulando todas as pautas, as políticas, as formas de trabalhar, de administrar os regimes. Eles foram se agrupando em dois lados, que a gente acostumou chamar de direita e de esquerda. E aí os comunistas eles estão mais do lado da esquerda, onde eles atraem as pessoas dizendo que está dando liberdade, mas a liberdade que ele dá é aquela liberdade, a libertinagem, onde as pessoas podem fazer tudo, tudo é normal, elas podem ser o que quiser. Então eles são do caminho largo, né, que Deus fala. As leis que eles procuram colocar em prática são leis que fazem a vontade das pessoas, mesmo que essas pessoas vão se afundar se essa sua vontade for colocada em prática, porque muitas coisas que vêm, que eles acham que é boa, traz consequência ruim, como é o caso das drogas, mas eles são favoráveis a isso porque querem ganhar o apoio dessa massa, né? Eles trabalham com o populismo e aí eles criam leis favorecendo essas pessoas a fim de ter o apoio de volta, de ter ali o voto, de ter a confiança, de ter aquelas pessoas seguindo, alinhado com eles. Já os conservadores, eles estão do lado da direita. Conservador é aqueles que prezam mais e que tentam continuar obedecendo os princípios que veio de Deus, a vontade de Deus, e não modificando muita coisa, andando pelo caminho estreito. Por quê? Porque isso nos serviu para trazer até aqui. A gente veio até aqui fazendo tudo como Deus nos deixou, essa família tradicional, seguindo a palavra de Deus, sem modificar, sem querer modificar a palavra de Deus, trabalhando com nossos próprios suor e administrando nossas próprias riquezas, né? Deus falou, tirará o teu sustento do suor do seu rosto todos os dias de sua vida. Então, as pessoas continuam trabalhando para elas mesmas e elas mesmas administram. Na verdade, as pessoas, o lado direito, ele tem mais liberdade, porque as pessoas, Deus já deu livre-arbítrio para as pessoas, e aí elas, se elas puderem, elas podem fazer o que elas quiserem. Só que as consequências serão delas. Elas vão escolher. Se elas escolher plantar algo ruim, elas vão colher algo ruim. Então não precisa mais de leis liberando para as pessoas se enganar, achar que só porque criou uma lei ali num país liberando isso, liberando aquilo, as pessoas estão liberadas e está tudo bem com elas e com Deus, elas diretamente com Deus, sendo que elas estão sendo enganadas por essas pessoas que criaram essas leis de libertinagens, leis progressistas que acelera tudo, que modifica tudo a todo momento, né? Que segue essa metamorfose ambulante, onde agora eu sou isso, mas amanhã eu já sou de outro jeito, já faço isso de outro jeito, a moda agora é essa, tudo mudou, todo mundo está fazendo assim, então vamos fazer assim agora. A lei tem que mudar, a Bíblia tem que mudar, temos que reescrever a Bíblia, temos que reescrever isso, temos que mudar isso. Essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas e enganando as outras. São os falsos profetas, né? Que dizem que você pode tudo, que Deus aceita tudo. Deus não aceita. Deus, ele veio dar a instrução e ele veio dar a oportunidade. É por isso que ele está dando mais um tempo para as pessoas, para elas mudarem. Ele deu as instruções, ele falou o que a gente tem que fazer. Ele aceita todas as pessoas, mas ele não aceita todas as ações, nem todos os comportamentos. E aí as pessoas da direita, elas entendem mais isso, porque elas
elas atendem mais os princípios de Deus e elas seguem mais a vontade de Deus. Elas não modificam muito as coisas. E aí isso acontece na religião, na política, em todos os setores onde existem pessoas. E aí, na verdade, essas pessoas adeptas ao movimento da esquerda, ao liberalismo, à libertinagem, né, à liberdade total de todas as coisas, ao progressismo, a mudar tudo, elas acham que elas estão tem algo que está atrapalhando elas, então elas terceirizam a culpa delas ser pobre, elas querem culpar outras pessoas na política, na sua vida econômica, pessoal, né, financeira, elas querem culpar outras pessoas por elas ser pobre. Elas acreditam que tem alguém atrapalhando a vida delas, que o rico, que o pobre é pobre porque o rico é rico, então tem que dividir, tem que tomar a riqueza daquele que é rico para distribuir com os pobres, mais ou menos assim que muitos pensam. E aí na religião elas acreditam que elas não estão podendo casar homem com homem, não pode fazer aquilo que elas querem no mundo moderno, progressista, porque tem alguém proibindo. Então elas querem uma religião que abra espaço para isso, uma religião do caminho largo. E aí vai chegar alguém que vai criar isso, que vai oferecer isso para elas, elas vão encontrar, mas elas vão se enganar. E elas acham que a liberdade para elas sobressair daquela vida difícil está em um governo promover para elas um governo. E não, a liberdade, a independência, a vida financeira, a gente constrói cada um para si. É cada um que vai produzir suas próprias riquezas. E para isso, no lado na direita já existe a liberdade. Os partidos de direita, eles são mais liberais e eles já permitem isso. E é isso que eles querem, que as pessoas que são hoje pobres se tornem mais ricas, né? Cada vez mais tenham a liberdade de poder sobreviver com seu próprio suor e não esperando de um governo. Então essas pessoas, na verdade, essa ideia já existiu desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva, para os que são criacionistas, que acreditam em Deus, na criação. Tem a palavra de Deus que diz que Deus falou para o casal, se comer dessa fruta, certamente morrerá. E aí o inimigo de Deus veio e falou, não é verdade o que Deus disse para vocês, que se comerem morrerá. Vocês não vão morrer, mas se comer, vão abrir os seus olhos e vocês vão ganhar uma liberdade que Deus não está dando. Deus está privando vocês de muitas coisas boas que vocês podem usufruir e produzir por vocês mesmos. Vocês comendo dessa fruta vão se tornar igual a Deus, vão ter a liberdade ali, vão modificar suas vidas a hora que vocês quiserem, fazer aquilo que vocês bem quiserem por vocês mesmos. Não vão ficar dependentes esperando ali de Deus. Quando na verdade essas palavras elas escravizaram o homem, né? E aí essa ideia de dar essa liberdade é uma liberdade falsa que vem para escravizar os homens, e muitos caem e acreditam. Essa libertinagem, essa coisa de dizer que você não precisa de um Deus, de um ser superior ali cuidando de você, que você mesmo pode modificar as leis, fazer por si mesmo, ter liberdade, modificar a Bíblia, modificar tudo. Isso é o falso profeta, é a palavra enganosa, distorcida, que vem para te enganar. E até hoje essas pessoas estão com essa ideia de que elas não podem fazer isso, porque Deus não deixa, porque a Bíblia não deixa. Então, se elas puderem fazer isso, vão ser mais felizes. Sim, elas não podem fazer porque terão consequência, mas elas podem fazer se quiser e assumir as consequências. Se elas fizerem, Deus está dizendo, se fizer isso, é pecado, é errado. Vai ter uma consequência, porque Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas de justiça. Então já está tudo programado. Automaticamente, o salário do pecado é a morte. E aí, se a gente fizer algo de errado, então essas pessoas que querem a liberdade para fazer algo de errado, elas já podem fazer se quiser. Elas já estão fazendo e já podem fazer. Só que elas querem uma lei, um aval, alguém responsável por elas fazer isso. E aí jogar tudo, a culpa em cima dessa lei, de alguém que criou isso, e dizer que é normal, e elas não ficam devendo mais nada. Mais ou menos assim que elas querem. E aí, para Deus, elas vão dever sim, se elas fizerem algo que é contra Deus. As coisas de Deus não podem ser modificadas. Então todas as pessoas que estão do lado da esquerda, elas querem modificar, elas querem construir a nova ordem mundial, o novo normal.
elas querem ser diferente daquilo que Deus deixou, daquilo que Deus criou. E aí, por um lado, tem as pessoas que se enganam, que querem isso, né? A população, a grande massa, e tem os líderes que querem porque querem controlar as massas. Então eles se utilizam desse regime, do regime comunista, que é um regime onde os líderes podem controlar de forma totalitária, né? Eles podem ser absolutistas, eles podem ser ditadores e controlar as grandes massas da população. Então, para as pessoas que falam que o pobre é pobre porque o rico é rico porque ele é de direita, porque ele teve a livre iniciativa sendo atendida, ele teve a liberdade para produzir, ele trabalhou para si mesmo, construiu e administrou bem, ele não gastou mais do que o que produziu, ele soube administrar, ele não ficou reclamando, jogando a culpa, terceirizando a culpa dele ser pobre, mas ele correu atrás. Ele certamente não esperou do governo, mas ele mesmo acordou e correu atrás e fez a sua parte, da forma como Deus deixou. Tirará o sustento do suor do teu rosto, faça por ti mesmo. Então essas pessoas que querem ser controladas pelo governo, que confia, que acha que um só líder, a Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem e que nenhum governante desse mundo trará a prosperidade para o seu povo. Mas a prosperidade, ela vem pelo individualismo, cada um trabalhando para si ali, vai acabar beneficiando a si mesmo e produzindo algo para vender para outras pessoas, para oferecer produto mais barato, para entrar na concorrência. E para isso precisa de um país liberal, da livre iniciativa bem respeitada. Precisa de um setor particular forte, de um governo liberal, de um Estado mínimo, um governo onde não controle todas as coisas, não seja dono de todas as coisas, e todas as pessoas da sociedade administrando e construindo a riqueza, e não uma só pessoa. Então, o que esses líderes mundiais que trabalham a favor da nova ordem mundial, que trabalham no alinhamento do novo normal, o que eles querem fazer nos seus países com a sua população? A população ela tem que estar desarmada, a população de bem, a população civil, porque em caso de alguma revolta contra o governo, caso eles percebam que estão sendo ali controlados, dominados, é uma população desarmada. Então o governo tem como controlar isso depois. Então ele quer uma população desarmada. E aí ele quer um setor particular fraco, porque o setor particular sendo forte, os empresários eles podem se reunir e eles são uma grande força num país. Então se um líder, um governo quiser controlar essa população, será difícil dele controlar. Eles não vão conseguir manipular, moldar, não é maleável, não vão conseguir colocar em prática a sua vontade se existir muitas pessoas, né, que têm muita propriedade, dono de riquezas. É mais difícil. Então, num país onde as pessoas têm a liberdade para empreender, é mais difícil desses líderes colocar em prática a sua vontade. Então, as economias elas precisam estar quebradas para poder acontecer mais facilmente a vontade deles. E a população em geral, os mais pobres, eles têm que estar de acordo com a vontade deles. Então, elas têm que estar dominadas, ou senão elas têm que estar ali acreditando que elas têm algum benefício. Se elas se manter do lado deles, elas vão ter algum benefício. Então eles vão cativar essa população de alguma forma, vão criar algum programa que vai cativar essa população, essa grande massa. E outra coisa são as religiões, né? Ele tem que controlar as pessoas, e a religião é eles. É como aqueles deuses do Egito, né? O Deus sou eu, a religião sou eu, o Estado sou eu. Tudo é um só líder que faz todas as funções. Então eles têm que enfraquecer tudo isso, as religiões, a propriedade privada, eles têm que enfraquecer o comércio, ele tem que enfraquecer a liberdade da população. Então a população não pode estar ali livre para ser individual, elas têm que estar agrupadas pertencer a algum grupo que é controlado por eles, um grupo onde eles levantam alguma bandeira ali para as pessoas seguir aquela bandeira e fazer parte daquele grupo. Porque junto, fazendo parte do grupo só, já estão as pessoas que se consideram da direita. Elas estão todo mundo junto, a gente considera que está todo mundo junto.
os gays, os negros, todas as pessoas, essas que se diz feministas, todos eles fazem parte da mesma população. Não existe um grupo separado ali que está lutando por uma causa e que está sendo oprimido por outro grupo, ou por um governo, ou por outro lado. Não. Não existe essa coisa do... Ali é o dividir para conquistar, que foi falado lá no marxismo, que vem ideias ideia vinda lá de Karl Marx, ideias que vêm da sociologia, né, dos sócios que utilizam essa ferramenta para colocar em prática esses projetos. E para isso eles vão doutrinando, eles vão cativando as pessoas, agrupando, né, o rico contra o pobre, o empregado contra o patrão. E aí tudo que eles puderem dividir, nordestino contra sulista aqui no Brasil, tudo que eles puderem fazer para dividir, para causar ali, porque diz que estando em conflito, né, se a tribo está em conflito,